dia, irmãos, irmãs. Vamos então à palavra e vamos dar continuidade à nossa exposição do livro de Lamentações de Jeremias. Eu hoje, excepcionalmente, trouxe um PowerPoint para auxiliar só na leitura de alguns versículos, para não gastarmos tempo na procura, mas os irmãos vão acompanhando por aquilo que está a ser projetado. Irmãos, uma liderança má pode destruir um país. Maus políticos podem destruir um país? Claro que podem, né? Claro que podem. E maus líderes empresariais podem destruir uma empresa? Podem. E maus líderes espirituais podem destruir uma igreja? Claro que podem. Claro que podem. E o capítulo 4 de hoje fala-nos acerca da desgraça que é maus líderes, maus guias, e como eles levam um povo inteiro à destruição. Por isso é que a igreja tem que ser muito cuidadosa na eleição, na seleção da sua própria liderança. Porque a liderança tem esta capacidade de destruir uma igreja inteira. E destruir não é fazer-lhe mal, é deixá-la a fazer o mal. É ser permissiva, é não combater o pecado e destrói a igreja. E foi isso que aconteceu lá em Judá. Maus líderes que se corromperam e deixaram os outros corromper-se e acabaram por levar todo o povo para a destruição, para o exílio. Capítulo 4 de Lamentações, nós vamos fazer a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus. E aqui eu peço que abram nas vossas Bíblias. Capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertido como num momento sem o emprego de mãos humanas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor comprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos! Gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou
Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjos deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Até aqui a palavra do Senhor. O texto não é fácil, não é simpático e chama-nos a atenção a coisas sérias para a nossa vida. A crítica deste texto é uma crítica basicamente contra a liderança de Jerusalém que conduziu o povo àquela desgraça, que conduziu o povo àquele exílio. E temos nos primeiros versículos uma descrição mais pormenorizada deste cerco. Jeremias, que foi provavelmente o autor de Lamentações, ele assistiu, porque este relato é o relato da primeira mão, de quem assistiu àquele cerco, de quem assistiu àqueles últimos momentos e à desgraça que veio dali. Então, temos do versículo 1 ao 10 uma descrição da miséria dos nobres e das crianças. Os irmãos reparem só aqui um pormenor, do verso 1 ao 10, nós temos dois temas com uma parte central. Temos o versículo 1 e 2 e o versículo 7 e 8 que falam da situação dos nobres, ou seja, de como eles eram e de como eles são. E do versículo 3 e 5, 9 e 10 temos a situação da fome, o problema da fome. E no meio destes dois paralelos temos esta ideia central. Por causa da maldade do povo foi que isto aconteceu. E é este o ponto que Jeremias quer chamar-nos a atenção. A desgraça, ela não vem somente por acaso. Ela veio por causa da maldade do seu povo. Então vejamos alguns pormenores aqui. Em primeiro lugar, os nobres. Os nobres perderam o seu valor. Os nobres aqui são descritos como pedras de ouro que foram lançadas por terra. Era aquela gente de alto estatuto, os príncipes, gente que era a nata da sociedade, digamos assim. Aqueles que eram preciosos, agora são como pedras espalhadas pelas ruas. São agora como, diz aqui no versículo 2, como objetos reputados como objetos de barro, sem nenhum valor. E aqui objeto de barro tem uma conotação de julgamento, algo inútil. Algo inútil. Talvez uma referência àquilo que Jeremias já tenha dito lá no capítulo 18 de Jeremias, quando ele fala da casa do oleiro e fala que o povo é como aquele barro e que Deus fará deles o que Ele quiser, como o oleiro faz com o barro. Diz, por exemplo, no capítulo 19, verso 11, e assim lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Aqui é referência a estes nobres, esta gente de valor, esta gente que andava toda emproada há alguns anos atrás, agora são de nenhum valor, de nenhum préstimo no meio de Jerusalém. Mas não é só os nobres, temos também a fome das crianças. E a situação é comparada com os chacais. A visão, quando aparecem chacais na Bíblia,
aparece num sentido negativo, de fome, de julgamento, de morte. É lá que eles andam. Não é? É lá que eles andam. E aqui diz, até os chacais têm com que dar de comer às suas crias. Até os chacais têm leite para dar às suas crias. Mas o povo tornou-se como os avestruzes. E na linguagem bíblica, os avestruzes são aquela ave descuidada com os filhos. Porquê? Porque mete os ovos numa cova muito superficial e deixa os ovos, muitas vezes, muito tempo sem vigia, pode vir predadores, o sol fica lá a fazer ovo estrelado no chão. São descuidados. E o autor está-nos a dizer, olha, a situação da fome chegou a tal ponto que os pais já não se interessam pelos seus filhos. Não têm que lhes dar de comer. A criança pequena que mama, de 3 anos de idade, tem a sua língua seca e colada pela secura da boca. Os mais velhos pedem algum pedaço de pão, mas não há quem possa acudir àquelas crianças. E reparem o que é que diz aquelas crianças que comiam do melhor. Aquelas crianças que se alimentavam, verso 5, de comidas finas. Aqueles que tinham uma mesa farta, frigorífico cheio, arca cheia, a despensa cheia. Agora, cambaleiam pelas ruas, vagueiam nos montes de lixo à procura de um pedaço de alimento. Irmãos, que reviravolta na vida. Que tragédia na nossa vida, na vida daquele povo. Aqueles que foram criados entre escarlata, aqueles que foram criados no luxo, criados na Lacoste, na Nike, na Dior, sei lá, noutras marcas quaisquer, aqueles que foram criados no luxo, agora perderam todo o seu valor. Versos 7 e 8 diz que os nobres perderam o seu esplendor, aquela brancura das roupas lavadas e finas, já não brilham. Aquela cor, ruivos de corpo, é aquela cor rosada de saúde. Saúde. Se os irmãos virem alguém muito amarelado, aquilo não está bem, pois não? Alguma coisa está mal. Nós queremos pessoas como o Valentim, rosadinhos, cheios de saúde. Ele não está aqui hoje. Cheios de saúde. Mas aqueles que eram assim rosadinhos, cheios de saúde, cheios de vigor, agora o seu aspecto é de sujidade. Agora reviram os monturos à procura de um pedaço de comer. A sua pele já não é mais saúde, mas é de fome. Então no verso 9 diz, olha, teria sido preferível morrer à fio da espada. Porquê? Porque o fio da espada é uma morte rápida. Quase, se for bem feita, é quase indolor. Não é? Aquilo corta de uma vez. Mas a fome não. A fome leva dias e dias e dias a agonizar. Melhor teria sido morrer ao fio da espada do que morrer pela fome. Porquê? Porque aquilo que acontece é terrível. Acontece o impensável, aquilo que nenhum de nós imagina algum dia conseguir fazer. Que é aquelas mães piedosas, carinhosas para os seus filhos, que há uns tempos atrás estavam a pegar nos seus filhos ao colo, que acariciavam o rosto dos seus filhos, que os embelezavam, que os beijavam. Hoje estavam com os seus filhos desmembrados dentro da panela para os comer. É tremendo, irmãos. A fome chega a um ponto terrível, que faz-nos fazer coisas impensáveis para nós. Não diz aqui que estas mães matavam os seus filhos para comer. Provavelmente aproveitavam o cadáver daqueles que morriam para os comer. Mas porquê é que tudo isto acontece? Porquê toda esta reviravolta? Verso 6 explica, tudo por causa da maldade de Sião. Tudo neste bloco é uma inversão
de beleza, de prosperidade, para agora negridão, fome, tragédia, miséria, pobreza. E tudo por causa da maldade de Sião. E aqui há um ponto importante, irmãos. Esta maldade, diz lá o texto, que foi pior do que Sodoma, que foi destruída num só momento. E nós perguntamos, Sião era mais culpada que Sodoma, porquê? O que é que fez de Sião ser pior do que Sodoma? Bem, Sodoma era horrível. Sodoma não havia escrúpulos morais. Não havia temor ao Senhor, não havia nenhuma referência a Deus. Então, o que é que Sião pode ter feito para ser pior do que Sodoma? A questão é que a seriedade ou a gravidade não vem pelo grau do pecado. Sião pecou mais, não porque fez algo mais grave. Sião pecou mais porque pecou contra a luz que tinha recebido. Este é o ponto, irmãos. Não foi pelo tipo de pecado. A maldade de Sião foi grande, não porque fez um pecado maior e mais grave. A maldade de Sião foi grande porque pecou contra a luz que lhe tinha sido dada. Pecou contra a aliança com o Senhor. Pecou contra o culto lá em Jerusalém. Pecou contra toda a revelação que tinha recebido. Porque a maldade não se mede somente pelo ato praticado, mas pelo ato praticado contra tudo aquilo que lhe foi dado. Um exemplo rápido. Alguém pode assaltar esta casa, este edifício, e roubar tudo. É grave ou não é? É grave. É um roubo. Mas pior era a ofensa se fosse um irmão daqui de dentro a assaltar esta casa e a roubar tudo. O crime é o mesmo ou não é? É. Mas a gravidade é outra. Por causa de quem fez e contra quem o fez. É esta a gravidade de Sião. Pecar contra a lei, contra o templo, contra a aliança, contra promessas, contra proteção, contra fidelidade, contra tudo aquilo que recebeu. Irmãos, como igreja, nós temos que entender esta realidade do nosso pecado. O nosso pecado, como crentes, como filhos de Deus, torna-se mais horripilante, torna-se mais terrível, torna-se mais malvado, porque é pecado contra tudo aquilo que nos foi dado. Pecamos contra aquele que nos salvou, que nos redimiu e nos lavou com o sangue do seu precioso Filho. É expectável que o mundo lá fora ande na fornicação, ande na boa vida, ande nas bebedeiras. Isso é errado, é grave, é pecado. Mas as mesmas coisas praticadas pelo Filho de Deus tornam-se mais obscenas. Tornam-se mais terríveis, porque são praticadas contra aquele que morreu na cruz para nos salvar. O pecado do crente é pior e mais horripilante do que o pecado do descrente. Entendemos isso, irmãos? Entendemos isso? O pecado daquele que não conhece é um, mas o pecado daquele que conhece é outro. Lucas 12 diz, Jesus diz, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quando tu pecas, tu não pecas no mesmo grau do teu vizinho ou do teu colega de trabalho. O teu pecado é mais severo. É mais grave, porque tu recebeste luz, revelação, evangelho, salvação, e estás a pecar contra tudo isso que o teu vizinho não tem, que o teu colega de trabalho não tem. Tu não és igual nos teus pecados aos teus vizinhos, aos teus colegas e aos teus amigos. O teu pecado é pior. O teu pecado é pior. A maldade de Sião não foi uma questão do tipo de pecado, mas contra tudo aquilo que recebeu. O nosso pecado é mais grave porque pecamos contra o crucificado. Pecamos contra aquele que está ou que foi pendurado na cruz.
E a partir do versículo 11, irmãos, temos aqui a primeira menção do Senhor neste capítulo. E a partir do capítulo 11, então, do versículo 11, temos aqui verdades que são difíceis de encaixar na teologia de alguns. Sei que alguns gostam muito de um certo tipo de teologia, mas não é a teologia da Bíblia. Porque aqui diz que o Senhor estava a punir com severidade o seu povo. Olhem estas três expressões. O Senhor cumpriu a sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo que consumiu os fundamentos. Era o Senhor que estava a fazer. Alguns gostam de pensar que tudo o que é bom é Deus, tudo o que é mau é o diabo, né? E é assim, a teologia deles resume-se a isto. Bom, Deus, mau, diabo. Mas aqui todo o mal, toda a desgraça, toda a tragédia vem da mão de um Deus santo e justo. É o Senhor que está a fazer isto. E a destruição foi tão severa e a punição tão dura, verso 12, que as nações e os reis da terra ficaram incrédulos com aquilo que aconteceu. Sabem, houve muitas tentativas de guerra contra Jerusalém, houve momentos em que Jerusalém esteve em guerra, mas nunca ninguém tinha conseguido entrar no templo, entrar no lugar sagrado. Nunca ninguém tinha conseguido fazer isso. E criou-se a ideia de que Jerusalém era impenetrável. E era, porque era o Senhor que a guardava. Mas o Senhor tirou a sua proteção e a Babilónia entrou. E os reis ficaram de queixo caído. Como é possível? Jerusalém, a cidade do Senhor de Israel, foi destruída. E agora vem no verso 13 a acusação mais forte. A razão de fundo, verso 13, foi por causa dos pecados dos seus profetas. A razão de fundo foi a liderança, irmãos. Profetas e sacerdotes falharam em conduzir a nação na piedade e na fidelidade à aliança. Vamos ver só alguns versículos. Versículo Miqueias. Vamos ler Miqueias capítulo 3. Vai ser projetado. Miqueias 3:11. Haveria mais. Eu depois posso passar aos irmãos o PowerPoint. Ponho lá no grupo da comunicação. Miqueias 3:11 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Deus é amor. Deus é amor e Deus ama-te com um amor incrível. Tu podes estar como tu estiveres, Deus ama-te. Nada te vai acontecer de mal. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Deus tem um futuro grandioso para a tua vida. Não importa o que fazes, não importa como andas, Deus ama-te. E a pessoa diz: oh, maravilha. Oh, maravilha. Eu vivo a vida que eu quero e Deus ama-me. O Senhor só quer o teu bem. O Senhor só quer a tua felicidade. O Senhor só quer que tu sejas feliz. Não há mal nenhum. O Senhor não está no meio de nós. Nenhum mal nos vai sobrevir. É este o discurso que os irmãos querem? Talvez seja. É este o discurso que os irmãos precisam? De certeza que não. É fácil encantar um povo. É fácil encantar um povo. Basta dizer aquilo que eles querem ouvir. É fácil ser popular. Muito fácil. Era assim que estes profetas e estes sacerdotes andavam. Vivam como quiserem. Olha, tu podes andar metido com quem tu quiseres. Tu podes ter os relacionamentos com quem tu quiseres. Não importa como é que está o teu casamento, não importa como é que estão os teus relacionamentos, não importa como é que tu ganhas o teu dinheiro, não importa nada disso. Deus ama-te. Alguns gostam destes pregadores.
Mas foram estes homens que levaram o povo à destruição. Estes homens, profetas e sacerdotes, levaram toda uma nação à desgraça, porque se recusaram a pregar contra o pecado da nação. É claro que Deus é amor, irmãos. Não se choquem comigo. É claro que Deus é amor. Mas Deus é amor santo. Não é um amor pecaminoso. É um amor santo, que não tolera o pecado e que exige transformação da nossa vida. E é isso que os irmãos precisam de entender. Que tipo de pregadores nós queremos? Que tipo de profetas? Que tipo de sacerdotes? Que tipo de líderes nós queremos? Jeremias capítulo 26, versos 4 a 11, diz assim, olhem o que Jeremias passou. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferi estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se sentaram à entrada da porta nova na casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Jeremias disse, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que mudar de vida. Têm que se arrepender do vosso caminho. E o que é que aqueles profetas, aqueles pregadores diziam? Não, tu és um amaldiçoado de Deus. Tu tens que ser morto. Nós estamos tão bem, tão confortáveis com este público todo. Estamos tão bem com esta igreja tão grande. Estás-nos aqui a tirar o mercado. Estás-nos aqui a dizer o quê? Deus não nos vai fazer nada, Jeremias. Deus não nos vai atacar. Deus não vai destruir este povo. Deus não vai julgar a nação. Deus não nos vai disciplinar. Deus é amor. E agora onde é que eles estão? Diz que andam pelas ruas como cegos, sem orientação, contaminados. Ninguém lhes toca agora. As pessoas veem aqueles homens, aqueles antigos pregadores, e dizem, olha, afastem-se deles, porque eles agora já sentiram a dor que é daquela mensagem. Depois de comer um filho por causa da fome, perceberam quão nocivo era aquela mensagem. Afastem-se deles. Afastem-se deles. Deus espalhou-os por todo o lugar. Nenhuma nação o recebe, diz, nem Deus os quer, quanto mais nós, longe daqui. Agora, aqueles que foram rejeitados pelo próprio Deus, nem as nações os querem. A aliança corrompeu-se e com ela todo o povo sofreu o juízo de Deus. Irmãos, qualquer que seja o século que contemplarmos, quando há uma liderança inadequada, é uma grande desgraça para uma nação ou para uma comunidade do povo de Deus. Se aqueles que ocupam um cargo não têm entendimento espiritual, isto prova-se desastroso tanto para os próprios líderes como para aqueles que são liderados. Porque se um cego guia outro cego, como está lá em Mateus, o que é que acontece? Caem os dois no barranco, caem os dois na cova. Lamentações diz-nos que a liderança não afastou o povo da desobediência. Lamentações diz-nos que aqueles líderes
facilitaram a desobediência. Ser feliz. Olha, vive como tu queres. Deus ama-te de qualquer maneira. E as pessoas viveram como quiseram. Qual foi a transgressão dos profetas e dos sacerdotes? Não foi só facilitar o pecado, foi também toda a palavra de Deus que deixaram de pregar e de ensinar ao povo. Lá em Jeremias capítulo 5 ele diz: coisa espantosa e horrenda se anda a fazer na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? E o fim chegou. O fim chegou. E agora? Toda aquela mensagem que era tão agradável aos ouvidos. E agora? E agora? E versos 17 a 20, irmãos, nós vemos aqui uma esperança também frustrada. Não era só profetas e sacerdotes. O rei também falhou. Diz-nos no verso 17 que não há sinal de ajuda. Eles espreitam e olham, talvez a pensar que do Egito viria alguma ajuda. Nada. Verso 18 diz que o cerco tornou-se tão intenso que o povo já dizia: é o fim, acabou, já aceitámos o nosso fim. Verso 9 diz que as tentativas de fuga eram impensáveis, porque todos aqueles que tentavam fugir, os edomitas, apanhavam-nos e entregavam-nos aos babilónios. E toda a esperança se foi quando o próprio rei, o ungido do Senhor, foi apanhado e preso e levado para o cativeiro. O fôlego da nossa vida, verso 20. O ungido do Senhor foi levado embora. Mostra esta esperança do povo de Deus no filho de Davi. Irmãos, a nação estava um caos. Profetas corrompidos, sacerdotes corrompidos e impuros. O rei levado cativo, completamente impotente. Faz-nos lembrar como é tolo confiar em homens. Como diz o Salmo 146, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Profetas a tropeçar, sacerdotes imundos, rei cativo. Não há liderança. Não há liderança em Israel. Então, verso 21 a 22, temos a esperança de Sião. A esperança de Sião está no Senhor. Ela dirige-se a Edom, diz: o Senhor vai vingar. O Senhor vai trazer vingança. Edom, aproveita o teu momento de pecado. Chafurda agora em pecado. Aproveita o teu momento, porque o teu cálice vai passar por ti também. Ainda que tenha sido a Babilónia a levar cativo os judeus, ainda assim, Edom tinha uma culpa agravada. Porquê? Porque Edom era a nação irmã de Israel. Edom era da descendência de Esaú. Israel era da descendência de Jacó. Então, os edomitas tinham uma responsabilidade, não de ir contra, mas de apoiar Israel. Mas o que é que eles fizeram? Eles colocaram-se ao lado da Babilónia e eles então ajudaram a Babilónia no cerco a Jerusalém. Olhem o que diz Obadias, versículo 11. Diz assim: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Está a falar aos edomitas. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Edom era culpada daquilo que estava a fazer. Daí entendemos o Salmo 137. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a.
é dom, o cálice vai passar por ti. Tu que continuas aí a amar o pecado, pensar que passas incómodo, o cálice passará por ti. O cálice passará por ti. Mas onde estava, irmãos, a esperança de Sião? Não há profeta, não há sacerdote, não há rei. Está tudo um caos. Está tudo um caos. Este capítulo mostra-nos a tragédia que é para o povo de Deus quando aqueles que deveriam ser guias, mestres, homens piedosos, são homens preguiçosos, ociosos, que amam mais o elogio dos homens do que a aprovação de Deus, que desprezam sua responsabilidade de apacentar as ovelhas com a palavra e preferem o sossego das falsas profecias, que preferem palavras que deixam as pessoas no seu próprio pecado, incapazes de confrontar alguém. Esta é a tragédia de uma igreja, de um povo que tem estes líderes. Então onde está a esperança? E é aqui que entra o Evangelho, irmãos. A esperança de Judá é a nossa esperança. Era a esperança em alguém que fosse um profeta, um sacerdote e um rei. Um profeta que fala a palavra de Deus com verdade e é a palavra de Deus. Um sacerdote que representa o povo diante de Deus e apresenta um sacrifício perfeito diante de Deus. E um rei que vence nas batalhas. Um rei que é vitorioso onde pisa os seus pés. Era este rei, este sacerdote, este profeta que Judá precisava e que nós precisamos também. E esta pessoa para a qual Judá olhou e para a qual nós olhamos, uma só, é Jesus Cristo. Ele é este profeta, sacerdote e rei. Ele é aquele que sim, foi preso nos grilhões, não da Babilónia, mas da morte. Mas não ficou no cativeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia vitorioso, irmão. Ele ressuscitou e rompeu os grilhões e dá-nos vitória por meio dessa ressurreição. O povo olhava para o rei e desiludiu-se, então teve que olhar para o outro rei, para o rei que não falhou nunca. De todos os reis, desde Davi ou desde Saul até Jesus Cristo, nenhum pôde dizer aquilo que Jesus disse. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele é este rei que nós precisamos. É este líder que nós precisamos. É este guia que nós precisamos. É este profeta e sacerdote que nós precisamos. Deus dá-nos esperança mediante Jesus, um líder que não falha. Deu esta esperança a Judá, naquilo que viria, e dá esta esperança a nós, aquele que já veio. Sabem, o fracasso dos líderes atuais fazem-nos desejar um líder melhor. E esse líder nós temos em Cristo. Esse é o líder que nunca vacila, que nunca nos abandona. Cada fracasso de cada líder cria uma sede por um líder que sabe tudo e é todo bom. E esse é Jesus, o Filho de Deus. Lideranças podem falhar, presbíteros podem falhar, diáconos podem falhar. Homens em casa podem falhar na sua liderança. E falham. E falham. Podemos falhar na nossa liderança lá no trabalho. Nós podemos falhar na nossa liderança constantemente ou ser alvo do falhanço da nossa liderança. Mas há um homem que não falha. Porque a nossa esperança não tem que estar em líderes humanos. É uma grande tristeza quando depositamos a nossa confiança em pregadores, ainda que por muito eloquentes, por muito sábios, por muito capacitados que eles sejam, eles vão falhar em algum momento. Mulheres, maridos nas vossas casas vão falhar em algum momento na sua liderança. Não ponham a vossa esperança de liderança nos vossos maridos.
Não ponham a esperança da vossa liderança nos presbíteros e pastores da igreja. Não ponham a esperança da liderança em pregadores. A única esperança de uma boa liderança que não falha é Jesus Cristo. Somente. É nele que nós depositamos toda a nossa esperança. O nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei, que sempre sai vitorioso. Amém.